Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Fala, gente, o Corinthians empata com o Flamengo por 1-1, jogou o segundo tempo com um a mais, né? Praticamente todo o segundo tempo por conta da expulsão do Everton Araújo, mas o Corinthians não fez um grande jogo. O Flamengo também não fez um grande jogo. Foi um jogo onde muita gente foi mal, o árbitro foi mal, bastante confuso nas decisões, o Corinthians não foi bem, o Flamengo não foi bem, foi um jogo bem ruim de assistir. O segundo tempo praticamente não teve jogo. O primeiro tempo até um jogo interessante, com as equipes tentando, em velocidade, enfim, contra-ataques, né? O Flamengo faz o gol com um erro do Hugo na saída de bola, um erro técnico do Hugo, e o Corinthians, né, empata com uma jogada maravilhosa ali, né, do Memphis pro Bidu, pro Yuri Alberto empatar o jogo. A questão é, depois que o Memphis sentiu, né, a lesão e saiu, né, exatamente durante o gol do Corinthians, acabou o Corinthians. O Corinthians não tem banco de reservas. O que esse empate expõe mais uma vez? Expõe ruindade técnica. O Corinthians é um time tecnicamente com muitos jogadores abaixo da média. Você pode ter certeza disso. O Guinegão perdeu um gol ali, que era o gol da vitória do Corinthians. Deixaram, e não venderam o Guinegão, né? Perderam a oportunidade. Mas o Kaique dá um drible e cai. Enfim, é um jogo, né, que mostra, um empate que mostra que o problema do Corinthians não é o técnico. Não adianta querer mandar o Dorival embora. O problema do Corinthians é técnica. Muitos jogadores realmente que deixam a desejar e o Corinthians precisa contratar. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos aproveitar e colocar a tabela de classificação na tela, PVC, para a galera acompanhar. Vamos lá. O Palmeiras, né, com 19 pontos, 8 jogos. São Paulo com 16, 8 jogos, assim como o Fluminense. E aí o Flamengo tem 14 pontos em 7 jogos, assim como o Bahia, que também perdeu nessa rodada para o Remo, hein, gente? Que loucura, quem diria? E aí o Corinthians continua, tá em 11º agora, né, com 10 pontos em 8 jogos. Vamos até trocar a enquete, vamos colocar quem briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Os dois, só o Corinthians, só o Flamengo ou nenhum dos dois, PVC? Ele tá de novo, esse campeonato tá pintando de novo com cara de polarização, mas assim, o Bahia tá ali ainda, né? Tá de novo parecendo que eu não gosto eu não gosto da ideia da gente passar a ter uma espanholização que para mim não existe por uma questão matemática, porque os últimos 10 campeonatos brasileiros, 2 tiveram Palmeiras e Flamengo como campeão e vice, e dos últimos 20 campeonatos espanhóis, 17 tiveram Real Madrid e Barcelona como campeão e vice. Então tem uma diferença ainda. Mas toda a pinta é essa, de que o Bahia tomou 4, não é que o Bahia perdeu para o Remo, o Bahia tomou 4-1 do Remo. O Bahia nunca tinha perdido para o Remo no Campeonato Brasileiro. E tomou 4-1 do Remo, a primeira vitória do Remo desde que voltou para... De virada, hein? Desde 1994, né? De virada. O Bahia fez 1-0, o Luciano Juba perdeu o pênalti quando estava 1-1, e o Bahia tomou um chocolate. Mas aí, por pontos perdidos, que é como eu gosto de fazer a conta, como o Igor lembrou, o Palmeiras perdeu 5 pontos, o Flamengo perdeu 7, o Bahia perdeu 7. Então estão os três ali com uma distância curtíssima. A distância é do confronto direto, que daqui a 2 rodadas é Bahia e Palmeiras em Salvador. Então, pode ser o Bahia? Claro que pode, mas está com cara de novo de polarizar Palmeiras e Flamengo. E o Corinthians? O Corinthians, eu acho que vai... Sim, tem uma coisa do Corinthians que é curiosíssima, Domi. Porque
todo mundo que trabalha com o Dorival, isso no São Paulo foi muito assim, e no Corinthians também se fala, da capacidade que o Matheus Silvestre, que é o auxiliar técnico do Dorival, filho dele também, tem Lucas. de trabalhar... perdão, o Lucas Silvestre. O Matheus Bach e Lucas Silvestre. Que o Lucas Silvestre tem uma capacidade incrível de trabalhar para jogos específicos. E que isso explica porque o Corinthians tem sido tão forte, o Dorival tem sido tão forte em jogos de mata-mata. Hoje, pro Lucas Silvestre, pro Dorival Júnior, era um jogo, não é um jogo de mata-mata, mas é um jogo grande. Então, a impressão é que ele trabalhou muito esse jogo. Ele trabalhou para tentar ter a marcação no Jorginho, na saída de jogo, pressionar a saída, dificultar o jogo vertical que o Leonardo Jardim gosta. Ele estudou muito esse jogo. Mas então por que o Corinthians não consegue fazer isso todos os jogos? É um grande mistério. E essa é uma coisa das que existem no Parque São Jorge. Nos bastidores do Parque São Jorge hoje, o que se fala é que o Dorival Júnior nunca assume culpa e que o time não está jogando bem o ano inteiro. Mas o ano inteiro, o Corinthians teve 4 dias de treino e agora vai ter a data FIFA para tentar recuperar fisicamente um pouco. Pode ser uma parte disso. Mas, de fato, ele jogou 2 grandes partidas esse ano. As 2 contra o Flamengo. O que nos leva de volta para a questão do mata-mata. Acho que o Corinthians vai fazer uma campanha de brigar por vaga na Libertadores. Não vai brigar pelo título. Perfeito. E na sua opinião, Casão? Não, o Corinthians não briga pelo título. Essa é a minha opinião, já era antes de começar o campeonato. O Corinthians briga para pegar a vaga na Libertadores, mas briga por título na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu acho que assim, esse é um grande defeito da comissão técnica do Dorival Júnior. Eu acho que de tanto acontecer isso na vida dele, ganhar a Copa do Brasil, e a própria imprensa destacar isso sempre, o Mister Copa, o Mister no Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro o Dorival não vai tão bem, mas ganha a Copa do Brasil. Eu acho que eles colocaram na cabeça deles a mesma coisa, porque o Corinthians, tudo bem, eu concordo com o PVC, eles focaram muito nesse jogo. Mas não quer dizer que o resto dos jogos, então, não é importante? Quer dizer, ele só vai jogar em clássico. Se jogar só em clássico, vai lutar para não cair. Se jogar bem só em clássico. Vai lutar para não cair. Porque a maior parte a maior parte ali do Corinthians para baixo, que está 11º, do Corinthians para baixo, nesse momento, você não coloca como um jogo importante, como é Corinthians e Flamengo. E o Corinthians vai mal. O Corinthians vai jogar contra quem? Bem com o Internacional, bem com o Atlético, bem com o Santos e bem com o Botafogo. E o restante? E bem com o Cruzeiro. E o restante? Né? Então, a mentalidade do Corinthians, da comissão técnica do Dorival, ela tem que mudar em relação aos campeonatos de pontos corridos. Ela tem que mudar. Não faz bem para um time... Mesmo eu achando que o Crespo tem razão, né, tinha razão, não que o São Paulo vai jogar para não cair, mas que o São Paulo não estava mostrando que era um time para lutar pelo título. O Crespo foi demitido com o São Paulo em primeiro, por causa da fala. O Dorival não é a fala, é a atitude durante o campeonato de pontos corridos. E eu acho que isso está saturando as pessoas no Parque São Jorge. O copo está começando a encher, né? O copo está começando a encher. Não, isso é informação. Isso é informação, Casal. Então, tá mesmo. Mesmo. Então. Mas, assim, são dois pontos aqui que eu acho. Uma coisa é você trabalhar para corrigir problemas que você entenda que existam na comissão técnica. Outra coisa é você trocar a comissão técnica no momento que o clube está. Não me parece correto com o Corinthians. Não, também não. O Júnior agora. Não, eu não estou falando que tem que trocar. Eu estou falando que a comissão técnica tem que mudar o modo de pensar no campeonato de pontos corridos. Eu acho que a mentalidade da comissão técnica do Dorival, a mentalidade da comissão técnica do Dorival é acomodada nos pontos corridos. São 7 jogos sem vencer. Pensando nesse calendário, 5 empates. Talvez não dê tempo. É muito preocupante. Não é só o clima lá dentro que está complicado.
São 7 jogos sem vencer, 5 empates. O Corinthians perdeu para o Novo Horizontino, a semifinal do Paulista, que é grave, né? Quando o Palmeiras chegou na semifinal contra o Novo Horizontino, o pessoal veio me perguntar no UOL se eu gravava um vídeo sobre Palmeirada. Perdeu para o Novo Horizontino. Eu falei, mas o Corinthians que perdeu para o Novo Horizontino não foi o Palmeiras. É muito engraçado isso. Podia ser, em outros momentos você podia dizer, perdeu para o Novo Horizontino uma semifinal de campeonato, demite a comissão técnica. Não estou defendendo isso, não. Estou só dizendo que ele tinha uma justificativa. Nesses 5, o empatar demais, essa estatística tem empate com a Portuguesa, né? São 7 jogos. Tem um empate com a Portuguesa, tem um empate, tem a derrota para o Novo Horizontino. Então tem jogos do Campeonato Paulista ainda. Mas se você empatar 5 jogos de 7, você não vai subir na tabela. Por isso que o Corinthians está na segunda parte da tabela. E aí vai ter que começar a fazer uma campanha de recuperação, como a do ano passado, para tentar chegar na primeira página da tabela, para tentar chegar no G5, ou para tentar ganhar uma Copa que você não vai ganhar todo ano. No último jogo, ganhou o jogo e salvou a temporada. Não é assim que a banda toca. Não é todo dia que tem festa do Caqui. Mas, Casão, ao mesmo tempo, tem uma boa notícia, que é o time ser o primeiro a conseguir fazer um gol nesse Flamengo do Leonardo Jardim. E aí, na análise final desse empate... Mas assim, isso aí não pode ser parâmetro. Todos os times têm momentos no campeonato que não toma gol, ou que toma um monte de gol, ou que faz bastante gol, ou que fica sem tomar gol. Se você for colocar como ponto positivo o Corinthians ter feito um gol no Flamengo, cara, o Corinthians tem a obrigação de tentar fazer gol no Flamengo, no Cruzeiro, no Palmeiras, em todos os times, principalmente dentro da arena. Eu não vejo... O que eu vejo de positivo hoje foi o jogo que o Corinthians fez. O Corinthians jogou bem contra o Flamengo. Ponto. Esse é o ponto positivo. Não é ter feito um gol, porque o Flamengo... Oi? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, é o jogo que o Corinthians fez. Fazer gol no Flamengo não pode ser um parâmetro de olha como evoluiu. Não, evoluiu nesse jogo, porque jogou bem e foi a melhor partida do Campeonato Brasileiro do Corinthians. O resto foram todas partidas ruins. E só para terminar a sua pergunta, para mim, Palmeiras e Flamengo é certeza que lutam pelo título. Os outros eu não sei. Fui até criticada aqui na nossa enquete, mas eu acho que você tem razão. Deixa eu só pegar o nome do rapaz, assim, oficialmente, para dar o crédito. Aqui, ó. Ademir Martins, como diria o Trajano, que enquete é essa? É óbvio que só o Flamengo e o Palmeiras vão brigar pelo título. Desculpa, peço perdão, realmente, assim, olhando melhor a tabela de classificação. Mas se você tiver, Ademir, uma sugestão de enquete que não seria criticada pelo Trajano, eu aceito. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.